expectativa, sabe? Nós não somos atores, nós não estamos aqui transmitindo alguma coisa que possa entreter ou trazer algum tipo de exclamação na alma das pessoas. Nós somos servos do Deus Altíssimo e temos um coração comprometido com aquilo que Deus quer fazer. Eu tenho uma expectativa de que a palavra do Senhor nessa noite seja uma fonte de esperança, de fé, de alento, especialmente para aqueles que estão desalentados, para aqueles que estão angustiados. Sabe, eu sou um pastor, e um pastor sofre com as suas ovelhas. Ele não precisa ter os seus problemas. Ele já absorve de alguma maneira os problemas dos outros. E nós temos percebido como nesses últimos tempos a angústia, a dor, as perdas têm assim lacerado o coração de tanta gente. Não apenas, claro, ao nosso redor, a nossa sociedade está machucada, mas a própria igreja também. E como é importante que nós aprendamos a nos portar, que nós saibamos o que está por trás de tudo isso, que nós reconhecemos que estrutura nós temos, e uma vez reconhecida a nossa estrutura tão frágil, que nós nos voltemos para Deus com a certeza de que certamente Ele ouve o nosso clamor e Ele vem ao nosso encontro nas nossas angústias e nas nossas perdas. Eu quero ler com você um texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, vou ler do versículo 3 ao versículo 8. Você vai perceber a reação de homens valentes, homens de guerra, mas que foram surpreendidos pelas perdas e pela dor e entraram numa crise tal que foi necessário um processo de Deus em suas vidas. Vamos ler o texto a partir do versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Ouça, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que narrativa forte! Nós, os que cremos na palavra de Deus, sabemos que todos os relatos que aqui estão são pura verdade. E nós vemos aqui o que a gente pode chamar de o impacto da terra arrasada. Davi e os guerreiros que o seguiam viveram um dia terrível em suas vidas. Eles estavam voltando de um exercício militar, uma guerra que quase eles tiveram que enfrentar. E quando chegam na cidade onde moram e onde os estavam esperando suas famílias, eles veem a terra arrasada. A cidade estava completamente destruída, suas casas derrubadas, queimadas a fogo. E o pior de tudo, suas famílias levadas por um exército de amalequitas que passou por ali. E esses homens que tinham sangue nos olhos, sabe? Não eram homens comuns, eram homens de guerra, valentes e valorosos. Diante da perda e diante do receio do que ainda poderia acontecer, porque o pior ainda poderia acontecer, suas famílias sendo levadas como escravas e
imagine o que poderia acontecer com as pessoas as quais eles amavam. Esses homens se põem a chorar aqui de uma maneira tão intensa que eles choram até não haver mais forças neles. Que coisa. E eu volto a dizer, eu não estou falando de pessoas que não estavam acostumadas com situações difíceis. Eu estou falando de pessoas que estavam nos campos de batalha, mas que agora haviam sido marcadas, feridas em uma área que era muito difícil superar. E, de certa forma, nós estamos vendo isso acontecer à nossa volta e com muitos dos nossos. Quem sabe você seja alguém que nesses dias não tem mais lágrimas para chorar. Talvez você esteja vivendo a dor da perda de um ente querido, ou da ameaça de perder alguém que está numa UTI. Sabe, a nossa nação nunca chorou tanto. Já são décadas e décadas passadas e nunca vimos tanto luto. Pessoas aflitas, pessoas que não estão conseguindo enxergar o amanhã porque o hoje turvou tudo. Eu tenho muita compaixão. Eu tenho compaixão não apenas daquele que está sofrendo o luto, daquele que está vivendo o drama de poder perder alguém, mas eu tenho compaixão do homem que não está conseguindo trabalhar, que não pode abrir a sua empresa, que não pode ir para a rua e está faltando o que comer em casa, ou se não, alguns estão definitivamente aflitos porque estão acumulando dívidas, tentando manter uma porta, tentando manter um ponto comercial, mas sem poder trabalhar. Enfim, eu acho que não vale a pena eu repetir aqui aquilo que todos nós estamos vivendo e sabemos o que significa. E a verdade é que as perdas, além da dor, elas trazem um efeito colateral terrível, porque as perdas trazem desalento. Quando alguém vive uma perda, ou se sente ameaçado por uma perda, é muito comum que essa pessoa desanime. Eu percebo em gente que conhece a Deus, e também em gente, principalmente em gente que não conhece a Deus, eu percebo o desalento, a revolta, mas não a revolta que gera uma ação, a revolta que gera confusão e que vai nos fazer perder o resto de energia que nós temos sem encontrar o caminho. Sabe, é muito duro viver um tempo assim. Eu estou aqui nessa noite para reconhecer com você que esse tem sido um tempo de choro. E que o tempo de choro é desafiador porque se a gente chora, mas sabe que amanhã o céu vai abrir, a gente tem já um ponto de apoio, não é verdade? Mas quando a gente chora hoje e tem no amanhã ameaças ainda maiores, parece que era isso que estava acontecendo com esses homens, porque eles choravam aquilo que estava destruído, os seus olhos podiam ver tanta destruição. Muitas das suas coisas estavam ali em cinzas, mas eles olhavam para frente e eles viam que podiam perder coisas maiores, suas famílias, que não estavam debaixo do domínio deles. É terrível quando a gente perde o domínio, não é? Se é que algum dia a gente teve. Nós temos a falsa sensação de que nós temos o controle sobre a vida, e na verdade, homem algum tem, mas quando as circunstâncias acontecem, quando somos atacados, e agora estamos sendo atacados por uma pandemia, e quando nós percebemos que não temos o controle, isso pode nos levar ao desespero. E sabe, queridos, eu entendo que há gente que sofre até sem perder. É verdade. Porque sofre por
ansiedade. Há muitas pessoas à nossa volta e entre nós vivendo, de alguma forma, a dor e o sangramento de perdas reais. Mas há outras pessoas que estão vivendo o sangramento e a dor de perdas virtuais, de perdas que não aconteceram, mas que estão aí com a sua voz de ameaça o tempo todo. Talvez você nunca pegou o Covid, mas você não dorme direito, você vive apavorado, quem sabe somatiza. E sintomas começam a se manifestar como se fossem reais, porque afinal de contas a sua alma já enfermou. Eu sei que há pessoas que ainda estão com seus empregos, trabalhando, empresários que ainda têm alguma reserva, que têm uma forma de tocar os seus negócios, mas que já estão sofrendo por antecipação, porque fazem as contas no natural, não veem muita perspectiva, e aí choram, e aí se angustiam, se desesperam. E tudo isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade, como eu disse, de alguma forma parecida com a que Davi e esses 600 valentes que estavam com ele provaram. O impacto da terra arrasada. E por algum tempo a coragem daqueles guerreiros deu lugar ao desespero, ao desânimo e inclusive à confusão. Porque eles começaram a se voltar uns contra os outros, especialmente contra o seu líder. No entanto, um processo aconteceu ali. Houve aquela crise aguda, mas houve um processo de Deus na vida daqueles homens, e nós vamos tomar como foco o líder, Davi, que era a referência de todos eles, homem de Deus. Davi também viveu todas as angústias, Davi também chorou todas as lágrimas que tinha, até perder as suas forças, como os demais. E viveu angústias ainda maiores que as dos outros, porque em algum momento começaram a culpá-lo pelo que havia acontecido. Mas Deus encontrou um espaço, Deus encontrou uma brecha para trabalhar na vida daqueles homens e levantá-los daquela situação de prostração, de desânimo, de desespero. E no fim, essa história aqui terminou bem. Não sem luta, não sem perdas. As perdas, uma parte delas já estava consumada, mas essa história terminou bem. Porque esses homens se levantaram, esses homens guerrearam, esses homens correram atrás daquilo que ainda lhes restava, e Deus foi com eles. E se você ler toda a história, você os verá voltando para casa com suas famílias resgatadas, e não apenas suas famílias, muitos dos seus bens, todos aqueles que haviam sido saqueados pelos amalequitas, foram restituídos, e a vida seguiu para a glória de Deus. Eu quero dizer que apesar do que você está vivendo agora, do que nós, como geração, como nação, estamos vivendo agora, do que nós como família, comunidade cristã de Ribeirão Preto, estamos vivendo agora, tudo vai terminar bem. Eu ouso dizer isso baseado nas promessas do Senhor. Mas eu quero transmitir para você aqui algumas coisas da parte de Deus. Eu queria que você entendesse que não é algo do meu coração. É algo que o Espírito Santo quer colocar dentro de você para que lhe sustente, para que lhe levante, para que você possa encontrar força para continuar. É disso que nós precisamos. Nós não podemos parar a vida. Nós não podemos mergulhar numa lamentação eterna até nos consumir toda a energia, a fé e nos entregarmos ao destino. Não podemos. Nós precisamos continuar.
Até porque Deus não terminou conosco. A nossa história ainda tem capítulos a serem escritos, a história da nossa família, e as promessas de Deus continuam de pé sobre nós, o cenário que é real, sabe, a terra devastada não pode apagar aquilo que Deus falou a seu respeito, a meu respeito e a respeito da nossa nação. Então vai terminar bem. Mas para que termine bem, a gente precisa superar esse tempo. A gente precisa viver esse tempo de uma maneira adequada. E, como eu disse, eu gostaria de te transmitir algumas palavras para que o seu coração se aquiete. A primeira coisa que eu quero lhe dizer da parte de Deus é que você tem sim direito de chorar. Você tem direito de se angustiar. Eu leio aqui no versículo 4 essa expressão: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Não é no espírito do que a gente ouviu tão infeliz essa semana de uma apresentadora de televisão: o choro é livre. Não é você tem direito de chorar, o choro é livre. Você tem direito de chorar porque você tem vivido situações difíceis e você é gente. Gente chora. Eu diria que é mais do que um direito. O choro é muitas vezes uma necessidade, é uma válvula de escape. Eu digo choro, literalmente, as lágrimas derramadas. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor recolhe num odre as nossas lágrimas. Ele não despreza as nossas lágrimas. Ele não ignora as nossas lágrimas. Mas eu não me refiro apenas às lágrimas derramadas. Eu me refiro à angústia do coração, que muitas vezes se revela nas palavras. Sim. Você tem direito de chorar. Aqueles homens, sabe, não eram fracotes, eram, como eu disse, homens de guerra. Mas diante do que eles estavam vivendo naquele momento, eles choraram até não terem mais força para fazê-lo. Eram heróis, eles eram heróis de verdade, mas não eram super-heróis. Ouça, não existe super-heróis. Eu sei que muitos daqueles que estão me ouvindo agora têm sido heróis. Talvez você seja um profissional de saúde que está entrando todos os dias nos hospitais, se expondo numa guerra desigual pelos outros e pelo sustento da sua casa. Você é um herói. Nós precisamos reconhecer: você é um herói, você que é um médico, é um enfermeiro. Eu tenho orado, em particular, muito por aqueles que estão na frente de batalha e que não sabem mais o que fazer. Sim, você tem direito de se sentir sobrecarregado e de chorar. Você que perdeu alguém, não é fácil perder alguém. Nas circunstâncias em que as pessoas estão partindo, pior ainda, muitas vezes sem a oportunidade de se despedir. Sabe, queridos, a igreja não é uma bolha onde nós nos isolamos e fazemos de conta que não acontece, até porque acontece com os de fora e acontece com os de dentro. E você que sente a dor de uma perda que já se consumou, de uma mãe, de um filho, de um ente querido, ou você que tem chorado e que não tem conseguido dormir porque tem uma pessoa amada num hospital precisando de um milagre. É um direito seu chorar, sim. Sabe? E talvez você se sinta, às vezes, condenado. Bom, deveria ser óbvio, né? Talvez alguém esteja dizendo: pastor, mas você está falando óbvio, todo mundo tem direito de chorar. É que às vezes nós nos sentimos reprovados por ser gente. E infelizmente, especialmente no meio dos da fé, às vezes nós confundimos fé com arrogância. E às vezes nós achamos que fé é a manifestação de uma
natureza divina que anula a nossa natureza humana, e isso é um grande engano. Nós choramos, sabe por quê? Não porque somos covardes, nós choramos porque somos gente. O choro é a manifestação da nossa humanidade, do nosso limite. E talvez seja justamente o choro e aquilo que o provoca, que nos coloque, desculpa falar isso, entenda bem, que nos coloque no nosso devido lugar. Porque qual é o nosso devido lugar? O de vasos de barro, dependentes da graça de Deus. Nós não somos pessoas sobre-humanas porque temos o Espírito Santo. Graças a Deus que temos o Espírito Santo e a sua companhia e o seu consolo, mas continuamos sendo vasos de barro, ainda que carreguemos dentro de nós um tesouro como esse. E, portanto, sofrer, se angustiar, é um direito, uma necessidade. Mas eu não quero apenas te dar o direito de sofrer nesse tempo. Eu quero dizer para você que na família de Deus nós sofremos juntos. Esse é o nosso espírito, essa é a nossa ética. É por isso que a gente não aceita ser um auditório, nós não aceitamos ser uma igreja de multidão, onde as pessoas não se conectam. Nesses dias eu tenho perdido o sono por gente que não é da minha família natural, mas que é da minha família da fé. O apóstolo Paulo nos instruindo, e nós estamos vivendo isso de uma maneira muito intensa nesses dias. Ele disse em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem tempo que é de chorar, e nós estamos aqui para chorar com você, para considerar a sua dor, para considerar, sabe, a sobrecarga que está sobre os seus ombros, para ajudar você a carregá-la. Nós estamos aqui para orar com você. E uma das coisas mais lindas que eu tenho visto nesses dias, especialmente nesses últimos dias, quando a batalha acirrou, é ver o compromisso de oração de uns com os outros dentro da casa de Deus. E se você está ouvindo essa palavra, quem sabe foi convidado por algum dos nossos, por favor, venha para a casa de Deus. Porque esse é o lugar onde nós celebramos juntos, onde nós dançamos juntos nos dias de festa, onde nós participamos das conquistas uns dos outros, mas esse também é o lugar onde nós guerreamos juntos, onde nós nos afligimos juntos, onde nós misturamos as nossas lágrimas diante das circunstâncias e principalmente diante de Deus. E não apenas a igreja, a família da fé, entende o seu choro a ponto de entrar nele, mas o seu Deus é um Deus que considera a sua aflição. Há um texto que sempre me impressionou, uma passagem bíblica, uma história, o relato de talvez o maior milagre que Jesus fez, de certa maneira, a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias morto. Mas antes de fazê-lo, Jesus entra naquela casa, a casa de uma família que ele amava tanto. E lá estão 2 irmãs, Marta e Maria, enlutadas, chorando e chorando. E todos chorando, porque, afinal de contas, Lázaro estava morto há 4 dias. E aparentemente aquela era uma situação perdida. E aqui em João capítulo 11, versículos 32 a 35, me surpreende o que está escrito aqui. Diz, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem, e veio. No versículo 35 nós temos talvez o menor versículo da Bíblia, mas com um significado imensurável. Está escrito aqui, e Jesus chorou. Jesus chorou.
Jesus iria ressuscitar Lázaro. O motivo daquele pranto seria completamente desfeito pelo poder de Deus. Mas naquele momento, ao ver pessoas que ele amava sofrendo e chorando, Jesus comoveu-se e chorou. E esse é o seu Deus. É um Deus que junto com você enfrenta a angústia e que tem promessas. Ele não vai apenas chorar como um impotente que reconhece a dor do outro e se empatiza, mas ele é também alguém que está na sua vida para fazer milagres. Aliás, Mateus capítulo 5, versículo 4, um dos sermões mais profundos de Jesus, no versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ouça, é o Deus Todo-Poderoso, encarnado em seu Filho Jesus Cristo, que está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todos aqueles que vêm para o reino de Deus. Jesus está aqui no contexto do Sermão da Montanha, falando dos que escolhem viver a vida de Deus. Esses choram. O fato de fazermos parte do reino de Deus não nos arranca das aflições, mas aquele que chora, crendo, confiando, andando com o Senhor, será consolado. E eu ouso proclamar isso sobre a sua vida. Agora, eu quero lhe dizer mais algumas coisas da parte do Senhor. Não gaste a sua energia elegendo culpados. Aqui no versículo 6 da história que nós lemos, diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. E sabe, amados, em muitas situações que nós vivemos, há sim culpados. Às vezes nós somos vítima da maldade dos outros, da incompetência dos outros, é verdade. Mas nós corremos um risco muito grande de, no meio da nossa angústia, no momento da perda, da dor, nós elegermos culpados. Foi o que aconteceu aqui. Alguns daqueles homens que tinham até então em Davi a sua referência, o seu grande líder, agora, debaixo da confusão que a dor lhes causava, agora eles queriam apedrejar Davi, porque estavam amargurados, porque haviam perdido completamente o equilíbrio. E sabe, quando nós estamos em aflição, é comum que a nossa alma, ou que a nossa natureza carnal, reivindique por bodes expiatórios, e que nós descarreguemos a nossa frustração sobre alguém, quem quer que seja, alguém de perto, de dentro de casa, alguém de longe, um governante. Não importa. Nessa situação que estamos vivendo no Brasil, e vemos sinais de que em todos os níveis de governo há decisões mal tomadas. Mas, queridos, eu apelo ao coração de vocês. Eu sou uma pessoa que nunca me envolvi com política partidária, mas sempre procurei me manifestar de uma maneira política. Mas esse não é o tempo de nós, como sociedade, gastarmos a nossa energia escolhendo inimigos e atirando pedras, porque nós estamos todos vivendo uma crise que nunca vivemos antes. É hora de nós buscarmos soluções. É hora de nós sermos racionais. É hora de nós olharmos para o alto e esperarmos de Deus. Claro, diante do Senhor reivindicamos por justiça, por clareza. Mas quando nós estamos vivendo a perda e a crise, nós precisamos guardar o nosso coração. Sabe para quê? Para não sermos governados pela angústia. Para não sermos governados pela amargura. A amargura é um mau guia. A amargura vai levar você a tomar decisões erradas. A amargura vai afastar de você pessoas que podem lhe ajudar justamente a reconquistar aquilo que você perdeu.
Eu sei que agora, nesse momento, há famílias que, debaixo dos conflitos, da falta, da opressão que tudo está trazendo, há famílias que estão se dividindo, que estão se voltando uns contra os outros. E ouça, tempos de angústia são tempos de unidade, de solidariedade, de darmos as mãos e sairmos do lugar onde nós estamos, que é um lugar, muitas vezes, de prostração. Há uma advertência que eu sempre lembro aqui desse púlpito, que aqui está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidado! O resumo do que está escrito aqui é: tenha cuidado para não perder a paz com aqueles que você deve manter a paz. Tenha cuidado para que uma raiz de amargura não comece a governar o seu coração e não contamine os seus relacionamentos. Tenha cuidado para não apedrejar, para não culpar, para não jogar a carga de situações que estão acontecendo e que estão lhe ferindo. Não jogar tudo isso sobre alguém que, na verdade, não pode mudar as coisas e que talvez não tenha nem culpa alguma do que esteja vivendo. Portanto, mais uma vez, eu lhe peço, não gaste energia buscando culpados. Procure se reanimar, procure de volta as forças. Mas onde é que eu vou encontrar forças, pastor? Eu ouço os noticiários. Aliás, deixe-me dizer algo. Ouça menos. Eu decidi, tem me feito bem, desligar a televisão. Eu todos os dias procuro me informar de uma forma geral, porque a alienação também não vai nos levar a canto algum, porque nós precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta, até para nos portar de uma maneira adequada, coerente. Mas se você permitir que a sua alma seja inundada de más notícias, e há uma indústria de más notícias, e eu não falo apenas da mídia, eu falo das pessoas que muitas vezes estão sendo porta-vozes do inferno para roubar completamente todo o nosso vigor, nós precisamos escolher a nossa fonte. E essa é a terceira coisa que eu quero lhe dizer da parte de Deus, talvez seja mais importante. Se o desânimo estiver vencendo você, por favor, reanime-se. Mas onde? Reanime-se no único lugar que está acima de tudo isso. Reanime-se em Deus. O versículo 6 diz que, termina dizendo que esse Davi angustiado, esse Davi que chorou até não ter mais forças, esse Davi que estava sendo ameaçado de morte até por quem o seguia, esse Davi diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Na outra tradução, a tradução Revista e Atualizada, diz: Davi reanimou-se no Senhor, o seu Deus. Essa é a fonte, ela está disponível. Você precisa correr para a presença de Deus. Aliás, sabe, eu penso que esse é o grande propósito que Deus tem usando os tempos de aflição. Não, eu não sou daqueles que diz Deus enviou essa praga sobre as nações. Nós estamos vivendo o resultado das nossas semeaduras. Fazemos parte de uma geração rebelde que não tem se curvado diante de Deus e que está vivendo nesse e em tantos outros problemas, está vivendo a colheita da sua própria semeadura. Mas Deus, que é Deus de misericórdia, Ele está disponível e Ele quer ser a nossa fonte. Nós precisamos escolher a nossa fonte.
Não dá para a gente ficar refém das más notícias, como eu disse, e até mesmo dos fatos, porque alguns não estão oprimidos por más notícias, na verdade alguns estão sofrendo porque estão sentindo na pele a dor das perdas. Mas ainda você, que já pode contabilizar perdas inimagináveis, existe um lugar onde você pode receber de volta o alento. E esse lugar é a presença de Deus. Deus está querendo abraçar você. Jesus manifestou isso de uma maneira muito explícita. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouça, esse é o apelo do Senhor para você. Eu não quero saber se você está firme na igreja, se você é um líder ou se você é alguém que se afastou, tem vivido a sua vida à revelia de Deus. Ouça o que Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, é um convite que nós não podemos desprezar num tempo como esse que estamos vivendo. Sermos fortalecidos em Deus é não apenas uma possibilidade, mas é a nossa única chance. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, justamente um capítulo 6 de Efésios, onde o contexto é a guerra espiritual, é como enfrentar o dia mal. No versículo 10, Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ouça, agarre essa palavra, decida fazer disso agora a sua prioridade. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Desligue a sua televisão, feche os ouvidos para as más notícias e busque a Deus. Coloque-se na presença dEle. Venha a Jesus. Porque há promessas para todos aqueles que o invocam. No Salmo 91, o Salmo 91 é um oásis. O Salmo 91 diz como vivem aqueles que se escondem debaixo das asas do Onipotente. Ainda que eles vivam num mundo onde há setas de enfermidade, onde há mortandade, onde muitos estão caindo à direita e à esquerda, eles descansam à sombra do Todo-Poderoso. Mas os últimos versículos do Salmo 91 são promessa de Deus para aqueles que o amam, que o temem, que confiam nele. Diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vem para Deus, mergulhe em Deus, fecha o seu quarto, volta a orar, ora mais. Não é para cumprir, sabe, uma rotina religiosa, não é para marcar ponto, é para beber de uma água que está disponível para você e que pode trazer um vigor sobrenatural. Não há nada no mundo natural que possa nos reanimar em tempos como os de hoje, mas ouça, na presença do Todo-Poderoso, há um rio que flui, e quando você bebe dessas águas, você recebe uma força sobrenatural para continuar. Davi se reanimou no Senhor, mas num Senhor distante, não, no Senhor o seu Deus. Faça de Deus o seu Deus. É verdade que algumas pessoas estão buscando a Deus, estão pedindo oração, talvez você seja uma delas. Você tem alguém que ama, doente, enfermo, quem sabe você mesmo. E Deus não se ofende de ser buscado. Mas você precisa de mais do que uma intervenção. Você precisa de mais do que um milagre pontual na sua vida. Você precisa de um relacionamento. E é para esse relacionamento que Ele está convidando você. Venha a mim. É uma iniciativa que você precisa tomar. Davi se reanimou no Senhor.
quando as lágrimas secaram, quando ele percebeu que as forças humanas haviam fugido, para onde ele foi? Ele foi para a presença do seu Deus. E Davi se reanimou no Senhor. E esse processo está implícito, esse processo atingiu a vida dos seus homens, porque o ânimo que voltou a Davi também voltou àqueles 600 guerreiros que estavam com ele. E eles se levantaram. Era preciso continuar, era preciso lutar pelo que ainda havia, mesmo que sequestrado pelos inimigos. E eles se levantaram para lutar. Mas ouça, há uma última coisa que eu quero lhe dizer aqui. Porque ao mesmo tempo que eu estou, em nome do Senhor, reconhecendo o seu direito de chorar, reconhecendo que você corre o risco de gastar a sua energia buscando culpados, quando deveria buscar a Deus, e que se você buscar a Deus, você será reanimado nele, você vai encontrar dentro de si uma força que não é humana. Eu provo disso todos os dias. Mas eu preciso lhe dizer também que não basta se reanimar em Deus, você precisa se reorientar em Deus. O que eu quero dizer é, planeje a sua retomada a partir do altar. Ok, eu tenho perdas, está sendo difícil, mas a vida continua e eu preciso lutar. Aí você bate no peito e diz, vamos para cima. Calma, não é vamos para cima. Vamos buscar ao Senhor sobre como reconstruir. Aqui nos versículos 7 e 8, eu leio de novo o texto que lemos no começo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete, ou seja, a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que fez Davi aqui? Davi buscou ao Senhor, não apenas para reencontrar as forças, mas para ter uma direção. Sabe, a estola sacerdotal, ele chama o sacerdote, que traz a estola sacerdotal, que era aquele paramento que justamente distinguia o sacerdote, e ele busca ao Senhor, ele busca uma palavra de Deus, ele busca ouvir a voz de Deus. O que eu faço agora? Sabe, eu entendo que há muitas pessoas que estão com essa pergunta e tentando respondê-la por si só. O que eu faço agora? O que eu faço agora que eu perdi o meu marido? O que eu faço agora que o meu negócio faliu? O que eu faço agora que eu estou desempregado? Eu tenho uma sugestão que vem do céu para você. O que você faz agora? Busque uma direção em Deus. Submeta-se ao Senhor. Ouça a voz dEle. Ele tem algo para lhe dizer. Ele tem um plano. Ele tem um plano para você. Ele tem um compromisso com o seu futuro. Muitas vezes, quando nós estamos tentando nos levantar de situações difíceis, quando a gente recarrega um pouco a bateria, a gente já sai assim, atabalhoadamente, tentando correr atrás do prejuízo, e tantas vezes nos frustramos de novo e consolidamos perdas que ainda nem tinham sido consolidadas. Sabe por quê? Porque estamos fazendo do nosso jeito e não do jeito de Deus. Deus tem um tempo e uma forma, e Ele quer revelar isso a você. Você precisa de cobertura, querido. Talvez você creia no Senhor, quem sabe até o busque, mas você está afastado da igreja, você se afastou. Não há uma cobertura espiritual sobre a sua vida, não há sacerdócio, não há estola sacerdotal que possa, fazer sombra sobre a sua cabeça. Volta para a casa de Deus, volta a ouvir a palavra, volta a receber conselho sábio que vem do que está escrito, das Escrituras Sagradas. Davi recebeu uma direção, não apenas uma direção, Davi recebeu um respaldo. Deus disse, persiga os seus inimigos.
Deus disse, lute pelo que é seu. E quando Deus diz algo, Ele não está te enviando, Ele está dizendo, eu vou com você, eu estou com você, eu lhe darei a vitória. É diferente de você partir para a reconstrução do que quer que seja sozinho. Por isso, o meu apelo é que, mesmo que você olhe bem diante dos seus olhos e veja tanta coisa desfeita e destruída, ou ameaçada, prestes a ruir, busque ao Senhor para ter ânimo, e busque ao Senhor para ter plano, para ter direção. Em Provérbios 16, versos 1 a 3, está escrito o seguinte, palavras de sabedoria: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Sabe, é isso que nós precisamos entender e assumir na nossa vida, por melhores intenções que tenhamos, por boas ideias que sejam. Nada é garantido a não ser aquilo que sai da boca de Deus. E mais uma vez eu quero lhe dizer, Deus está interessado em dar direção para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para os seus negócios, para a sua carreira. Mas que carreira? Sabe, o caminho está fechado? Não, há um caminho que ainda você vai trilhar na presença de Deus, mas você precisa andar de acordo com a sua vontade. E se você realmente o fizer, eu termino trazendo uma promessa de Deus ao seu coração. E quando a gente tem uma promessa de Deus, é bom se apegar a ela. Isaías capítulo 58, versículos 11 e 12. Ouça, se você quiser, coloque o seu nome adiante, para que essa palavra seja realmente pessoal ao seu coração. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os teus filhos, ouça, pense no futuro, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A história não terminou. Deus está contando com você, não apenas para a reconstrução daquilo que é particular, daquilo que é pessoal, mas Deus está contando com você para a reconstrução dessa nação. Quando passar esse tempo, nós vamos ver em muitos ângulos um país em ruínas, mas nós vamos ver também um povo ungido, guiado continuamente, um povo que suporta os lugares áridos sem perder o seu viço, um povo que manifesta o reino de Deus. E nós seremos, ouça, nós seremos chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, de caminhos, para que esse país, o Brasil, se torne habitável. Você recebe essa palavra? Eu transmito essa palavra do fundo do meu coração, me solidarizando com você nas suas lágrimas, na sua angústia, no seu medo. Você não é covarde por sentir essas coisas. Deus chora com você. Ele sabe o que é medo. Jesus no Getsemane disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele viveu a angústia das ameaças. Ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se importa. Ele chora com a gente.
mas não apenas chora. Ele nos reanima, Ele nos direciona e Ele nos dá a vitória. Antes que nós cantemos essa canção e oremos, eu quero orar com você e por você. Eu quero ler como terminou a história de Davi e seus 600 homens. Dos 600, 200 estavam cansados e não conseguiram fazer a batalha, mas os outros fizeram por eles. E olha como termina, versículo 17 de 1 Samuel capítulo 30. Davi atacou os amalequitas no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Ouça, Davi recuperou tudo o que tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. A história terminou bem. É claro, lendo apenas esses versículos, nós poderíamos imaginar que não houve perdas. Houve perda. Alguma perda foi feita. As suas casas estavam queimadas, tiveram que ser reconstruídas. Muitos bens foram perdidos. Mas no fim, o principal estava lá. Eles, suas famílias e a sua fé. Se no fim você estiver junto com quem Ele ama e a sua fé estiver no seu coração, tudo terminou bem e reconstruir será apenas um detalhe. Amém? O nosso Deus está conosco. Eu convido você a cantar com Gabriel essa canção e se conectar no altar de Deus. Se você precisa chorar um pouco mais, chore agora. Talvez você tenha que chorar um pouco mais amanhã, mas não fique apenas chorando. Reanime-se no Senhor. Volte a buscar a Deus. Procure uma escola sacerdotal. Se você está longe da igreja, volte. Volte para andar debaixo de cobertura, para ouvir a palavra, não uma vez, de vez em quando. E reconstrua, porque Deus está com você na sua reconstrução. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir, eu tenho certeza disso. Você tem? Eu quero orar com você terminando esse nosso culto. Mas eu quero fazer um apelo ao coração daqueles que estão recebendo essa carga da graça de Deus agora, mas que estão afastados da igreja e até mesmo do Senhor. Volta para casa. Você que está sem igreja, conecte-se a nós. Eu quero pedir que agora mesmo você, aí nos comentários do nosso canal no YouTube, dessa transmissão, coloque o seu nome e o seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você durante essa semana para lhe conectar a uma célula dessa igreja. Você precisa estar cercado de gente que pode chorar com você, que pode guerrear junto com você, que pode reconquistar junto com você. Volta para Deus. Reanime-se no Senhor, seu Deus, não o nosso Deus, o seu Deus. Vamos orar. Se você está chorando, ore comigo. Se você não tem enfrentado perdas, mas o medo tem lhe apavorado, ore comigo. Se você está bem, mas você tem sofrido com as pessoas que estão à sua volta, ore comigo. O Senhor não perdeu o controle. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo. Tua presença está aqui conosco, está em cada lugar onde o teu nome é invocado. Eu quero pedir, Senhor, que o poder dessa palavra levante o abatido, que o Senhor opere de tal maneira que aquele que estava desalentado possa se sentir reanimado no Senhor e possa desfrutar dessa fonte bendita. Meu Deus, eu oro pelo que está sofrendo, eu oro por aquele que está sem direção, por aquele que não sabe o que fazer. Manifesta a tua palavra, mostra o caminho, Senhor. Levanta o abatido, mostra-te presente na vida do que estava se sentindo sozinho, meu Deus. E cobre esta igreja, esta família, Senhor. Eu levanto as minhas mãos agora, o cajado que o Senhor colocou na minha mão, eu levanto sobre cada casa, cada ovelha. Eu declaro que a morte não tem autorização de levar ninguém. Eu declaro a vida e a bênção. Eu libero desse altar, em nome de Jesus Cristo, o milagre na vida daqueles que precisam agora de um milagre. E eu libero fé no coração do que estava sendo dominado pelo medo e pelo desânimo, Senhor. Nós em Ti declaramos: dias melhores virão e nos encontrarão em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Levante assim as suas mãos onde você está. Eu quero lhe abençoar com a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou.